Olá, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma live que nós estamos aqui compartilhando a palavra do Senhor. Nós vamos ter aí um bate-papo, seja bem-vindo, todos sejam bem-vindos aí. Vou dar aí 2 minutinhos, 3 minutinhos para a gente poder estar compartilhando a palavra para as pessoas poderem chegar. Hoje a gente tem um grande amigo, pastor Dani, vai entrar daqui a pouco para trazer ter um bate-papo com a gente, compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito, né? No Brasil, no mundo, né? A gente vai estar conversando um pouco sobre aquilo que tem acontecido no mundo, né? Que tem acontecido nas nossas vidas, dessa pandemia, sobre a adversidade, sobre o que fazer no meio do caos, o que fazer no meio dessa turbulência toda, né? Muitas pessoas estão aflitas, então, é só você aqui jogar nesse aviãozinho aqui, nessa setinha aqui, e convide seus amigos, convide seus parentes, convide todo mundo aqui, só joga nessa setinha e vai convidando. Pastor Dani já chegou, já vou chamar ele. Ele é um pastor lá da Itália, um grande amigo nosso da época de faculdade. Hoje ele mora na Itália como um pastor missionário lá. Então eu quero te dar 2, 3 minutinhos aí para você chamar o maior número de pessoas para poder estar conosco na live nesse período de bênção nas nossas vidas. Então joga aqui nesse aviãozinho aqui, nessa setinha aí, e vai convidando os seus amigos, os seus parentes para estar conosco nesta grande live, onde nós vamos falar do Senhor, compartilhar do que Deus está fazendo, bater um pouco a saudade, bater papo, conversar. Eu tenho dito para os irmãos o seguinte: esse é o tempo de ressignificar muitas coisas, né? É o tempo de você ressignificar algumas questões na sua vida, na sua caminhada de fé, sua caminhada com Deus. É um tempo de você colocar algumas questões diante do Senhor, e hoje nós vamos estar compartilhando com o pastor Dani, né? E eu tô te dando aí 2 minutinhos, rapidinho aí, 2 minutinhos. Joga aqui no aviãozinho, na setinha, e vai chamando o maior número de pessoas. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Coloque aí nos comentários, tá? Já tô vendo algumas pessoas. Tô vendo a Lívia, tô vendo a Márcia de Souza, Fabiane, Rosilane, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Isso, coloca nos comentários se vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem. Isso. Coloca aí nos comentários, tá? Carol colocou aqui 10%, eu quis colocar 100%. Isso. Regina, Tairine, Olivia. Tem mais gente chegando aí. Vai jogando a setinha, vai chamando mais gente, compartilhando 100%. Ah, entendi, Carol. Vai, isso, mandando. Nós estamos conversando, irmãos, aqui muito sobre a nossa fé em Deus, em tempos de adversidade, em tempos de quarentena, de pandemia. E hoje eu chamei um amigo, porque ele viveu isso, um colapso forte no país que ele está como pastor, né? E aí você imagina só, né? A dificuldade, o desafio de pastorear diante desse novo tema, né? Que hoje nós estamos vivendo, né? Que pegou todo mundo de surpresa. Ninguém sabia que de fato a gente iria estar enfrentando hoje o que nós estamos enfrentando. Mas eu digo o seguinte: não há vitória sem luta, não há vitória sem desafio, não há vitória sem adversidades, tá? E a gente tem aprendido que é nessa hora que a nossa fé é estruturada, é nessa hora que a nossa fé é alicerçada, tá? Então, joga aqui na setinha desse aviãozinho aqui e envia para algumas pessoas, convidando para estar conosco nessa live. Nós vamos ter uma palavra, nós vamos orar, vai ter bate-papo aqui também, tá? Então, Rosemary Nolasco, seja bem-vinda. Lúcia, Lari Gomes, seja bem-vinda. Seja bem-vindo todos. Então a gente vai ter um bate-papo aqui hoje muito legal.
A gente vai ter um bate-papo aqui hoje muito bacana. A gente está fazendo live aqui quase que diariamente. Hora a gente faz aqui no Instagram. Aí o pessoal me aperta, pastor, faz uma lá no Facebook. Aí eu vou lá no Facebook, faço uma outra live lá, né? E a gente sempre tem tido assim um tempo assim proveitoso de compartilhar da palavra de Deus, de estar conversando, tá? Daquilo que Deus tem feito. Então, ó, joga aqui, pega nessa setinha aqui, ó, clica nessa setinha, nesse aviãozinho aqui e manda para o maior número de pessoas para estar conosco aqui nesse bate-papo que nós vamos ter aqui com o pastor Dani. Isso. Como é bom nós estarmos aqui para compartilhar da palavra do Senhor, das nossas experiências com Deus, da nossa caminhada com Deus, daquilo que os desafios que nós temos pela frente, né? Antes da pandemia, durante a pandemia e depois também. Nós temos desafios depois também. Nós temos desafio da nossa caminhada pós também pandemia, né? Mas eu tenho certeza que Deus tem guardado o teu povo, Deus há de abençoar as nossas vidas. Tá bom? Deixa eu ver se eu acho o pastor Dani, se ele está aqui por aqui ainda. Acho que tá. Deixa eu ver. Estou aprendendo a mexer com isso aqui ainda no Instagram. Graça e paz, meu amigo. Fala, meu amigão. Você está me vendo bem, me ouvindo bem? Ó, e você, tá conseguindo me enxergar direito aí ou congelou? Tô te vendo bem. Você está me ouvindo bem? Tô ouvindo sim. Tô ouvindo. Meu amigo, seja bem-vindo. Oh, que benção, que legal, rapaz. Para estar aqui conosco nessa live, rapaz. Quanto tempo, hein? Muito tempo já, né? Muito Então hoje tempo. nós vamos tomar nosso café teológico, né? Oh, nosso café teológico, é verdade. Quanto tempo a gente saudade. teológico, né? Saudade dos Aqui, amigos. seja bem-vindo. Para mim é uma honra ter você aqui comigo. Para a gente poder ter um bate-papo aqui, Dani. Eu lembrei muito de você nesses dias, porque essa pandemia pegou em cheio a Itália, né? A gente tem, pelo menos é o que a gente tem acompanhado aqui nos noticiários, né? E assim, eu louvo a Deus pela sua vida, o seu homem de Deus que você é, um pastor de êxito, um pastor frutífero, dedicado, né? E você, Deus colocou no seu coração de ir para a Itália e fazer uma grande obra. Mas você não sabia que era uma grande obra deste nível que você vai ter que enfrentar aí agora, né? Seja bem-vindo aí e se apresenta aí para o pessoal poder te conhecer. Bem, obrigado, pastor, né? Inácio, Nicão mesmo, brother, de caminhada. A gente está pastoreando aqui na Itália. Na verdade, nós chegamos faz um ano e um mês, mais ou menos, que nós estamos aqui na Itália. Sim. Começamos um processo de transição, de cidadania, e começamos uma igreja, né? A gente veio com um projeto de plantar uma igreja aqui na Itália. Sim. Deus colocou, confirmou, né? Enviou os recursos para que a gente pudesse vir e estar aqui hoje. Agora, é evidente que nem nas melhores previsões, né? A gente nem de longe ia imaginar isso, né? Hoje está fazendo 60 dias que nós estamos fechados dentro de casa. Meu Deus. 60 dias de quarentena completou e vai até, pelo menos, né? Vai até o dia 4 de maio ainda. Esse período aqui de quarentena. E a gente vai suportando, né? Pela graça de Deus, tem sido nós oramos por você, né? E sabendo disso, como é que foi, Pastor Dani, como é que foi para você, por exemplo, quando começou os primeiros casos de pandemia aí na Itália? Como é que você começou a receber isso? Já estava um grande caos? Não estava? Como que foi o primeiro momento e como que foi esse desdobramento para chegar até onde chegou? Na sua experiência aí no seu dia a dia. Bom, a gente está bem na região do epicentro, né?
Nós estamos bem na região que é o epicentro da pandemia. Foi tudo muito rápido, assim, né? Do anúncio, né, do primeiro-ministro até gerar toda essa situação foi muito rápido. Então, é lógico que a gente compreendeu e a gente entende que isso já vinha, né, mas imagina que era uma tentativa de não criar pânico, de não criar tumulto, né, mas infelizmente saiu do controle. Totalmente fora do controle. E assim, uma questão de uma semana, Cresceu. Não, o caos instalou. Em uma semana? Uma semana. Então, as regiões aqui ao norte, que são a cidade de Brescia e Bérgamo, que são as duas maiores cidades produtoras industriais aqui da Itália. São as duas regiões mais industrializadas aqui da Itália. E houve, lógico, como sempre, né, aquela tentativa de não fechar por causa da economia. Claro. E assim, de não fecha, não fecha, o vírus aqui tomou conta. Tomou conta. E foi assim, tomar conta terrível, né? Sim. Onde Bérgamo e Brescia, que foram as cidades mais afetadas pelo vírus, o exército teve que enviar 100 caminhões para retirar os corpos da cidade e levar para outras regiões para poder cremar, porque o crematório da cidade entrou em colapso. Né? Entrou tudo em colapso. Saúde, parte de... Né? Entrou num colapso e a gente via essa cena, né? Desses caminhões levando, né, os corpos para serem cremados. Realmente situações assim muito duras, né, muito difíceis. Sim. E segundo a imprensa fala que nessa região o número de vítimas nessa região foi maior do que o número de vítimas que tiveram nessa região durante a Segunda Guerra Mundial. Meu Deus. O vírus causou mais morte nessa cidade do que o período da guerra. Da Guerra Mundial. Na cidade. Realmente, né, foi e tem sido. Diminuiu, tem mais gente sendo curada, mas ainda há uma média de muitas pessoas sendo contaminadas diariamente. Né? Então, assim, a Itália vive, eu acho que uma situação mais delicada do que os outros países. Né? Piemonte agora começou uma infecção, agora uma contaminação maior, e parece que começa, diminui. Agora, há muitas notícias boas também. Tem o notícia número de pessoas curadas aumentou. Graças o número de mortes e o número de mortes diminuiu. Hoje, ele estava em 1.000 por dia, caiu para 500 agora. Diminuiu 50%, ainda que seja um número alto. Né? Mas tem quase 200.000 pessoas infectadas aqui. Então, assim, é um desafio grande, eu acredito que é um desafio muito grande ainda a ser, o que tem gerado traumas, né? Aqui na nossa cidade, por exemplo, foi quinta-feira, um senhor aqui de 40 e poucos anos, né? Ele cometeu suicídio, tirou a vida. Meu Deus. Entrou em depressão e se matou. Porque o trabalho... E os noticiários, os canais de TV, como é que tem noticiado isso aí? Porque isso também causa uma depressão. Ontem mesmo, essa semana mesmo, precisamente ontem, quantas pessoas eu tenho atendido também, estou falando de ontem, mas durante a semana, pessoas com pensamento suicida, pessoas com depressão, porque a televisão só joga isso. Aqui é o dia inteiro isso, o dia inteiro, não tem outro assunto. E as pessoas que eu acabei atendendo, graças a Deus, não estava doente, não estava nada. Mas a mente, o coração estava muito debilitado, depressivo, já tomando medicamento psiquiátrico para poder sair daquela situação. E aí também não é diferente, né, pastor? Não. Aqui é muito pior, né, Inácio? Do ponto de vista espiritual. Tem isso também, né? O cristianismo aqui acabou. Acabou. Aqui,
estatisticamente falando, há um pastor para cada 380 mil pessoas aqui. Meu Deus. O número de bruxos aqui é maior do que o número de pastor, missionários servindo a Deus aqui. Hoje, nós vivemos a era da igreja pós-cristã, né? Era do pós-cristianismo. Aqui na Itália e de uma forma geral na Europa. As igrejas históricas hoje são apenas uma sombra do que foi. Não tem relevância, presença. Existem igrejas grandes, existem igrejas que têm tido uma reação boa, mas são as igrejas que já transicionaram por uma forma de igreja diferente. Sim. E na igreja da visão celular, na igreja do discipulado. Essas igrejas são as igrejas que estão fluindo aqui, as igrejas que estão naquela mesma linha, naquele mesmo pensamento. Hoje são irrelevantes. São relevantes para quem está ali, né? Então o alcance é limitado, a realidade cristã aqui é muito difícil. Para você ter uma ideia, né? Nós chegamos aqui, nós ganhamos uma pessoa para Jesus aqui. Olha, glória a Deus. E essa pessoa que nós ganhamos para Jesus aqui foi a pessoa que abriu a casa para a gente vir morar. Mas nada disso estava programado. Nada disso está programado. Deus abriu as portas. E hoje nós moramos num apartamento dela. Ela não nos cobra aluguel, porque ela entende a necessidade do evangelho, apesar de ser uma italiana. Ela entende a necessidade de uma pessoa muito piedosa. Nova convertida. Isso quando eu vim aqui em 2018. Né? A gente veio em 2018 espiar a terra, e o ano passado a gente veio em definitivo. Então, quando nós estávamos em 2018 aqui, ministrando a palavra, dando um estudo bíblico para ela, em meio às lágrimas, ela me disse o seguinte: olha, Dani, faz 4 anos que eu peço a Deus que enviasse uma pessoa aqui para me ensinar a palavra. Meu Deus. A realidade, né? Então, assim, a realidade do cristianismo, da igreja europeia hoje, ela está nesse ponto. Né? Se a pessoa vir, não por causa da economia, não por causa da facilidade da vida, mas para pregar o evangelho pro italiano, é um grande desafio. É um grande desafio. É um grande desafio. Porque a igreja hoje, se a igreja hoje, se Deus abrir uma janela de oportunidade, como se tem dito, que esse tempo vai nos proporcionar. Hoje nós não temos aqui na Itália ou na Europa trabalhadores para colheita. Não tem. Para demanda. A seara é grande. Mas é bíblico desde o tempo de Jesus. Então, desde o tempo de Jesus, a igreja tem sido negligente nessa questão. Não é uma questão que a gente tem que se conformar. Mas Jesus falou que era, então não. Jesus alertou. Gente, tem que pedir. Ele manda pedir, ele é imperativo pedir. Né? A palavra ali é imperativa. Manda peça. Então, a igreja, se pediu, se veio, não se preparou para a realidade. É difícil, né? É difícil, uma missão transcultural é muito difícil, é uma transição muito difícil, né? E a igreja precisa. E eu creio que aqui a nossa realidade aqui de igreja é diferente muito da realidade de igreja que se vive aí no Brasil. Não, com certeza. Com certeza. Diferente. E eu creio que esse tempo Deus está movendo, o que Deus está movendo esse tempo no Brasil é que ele está acelerando o processo. Porque se dependesse da igreja, do jeito que ela vinha caminhando e na velocidade que ela vinha caminhando, para fazer uma grande revolução do reino, do evangelho, das ações, ia demorar 1000 anos. Pelo menos. E o que Deus fez? Deus fechou tudo. Assim, agora é a hora de nós irmos para a presença dele e, de fato, a gente poder, né, fazer. Verdade. Então, nós precisamos de trabalhador aqui, nós precisamos de parceria, precisamos de pessoas que amem Jesus, que amem a obra, que amem o reino, que amem as pessoas, porque italiano é difícil, ele blasfema a Deus, eles têm uma série... Coração puro, né?
é dura, mais difícil, mas o poder de Deus rompe Verdade. tudo. Eu creio Eu creio. nisso. Olha, tem sido um tempo difícil, difícil, Inácio. A gente Sei. tem visto pessoas, notícias de morte, como você disse, se a gente só se alimentar disso, a gente adoece. A gente Adoece. gera doenças psicossomáticas, Sim, porque é sim. muita depressão, é muita coisa. No primeiro momento assustou todo mundo, porque ninguém Sim. estava esperando isso. Aí a gente Verdade. vai entendendo, a gente vai buscando, Deus, né, vai ministrando, e eu entendi, nós aqui em casa levantamos altares ao Senhor aqui, temos jejuado, temos orado, a presença de Deus, Deus tem ministrado palavras, Deus tem nos dado estratégia, visão do que ele quer fazer e do que ele, né, pode fazer. Eu acho que a maior riqueza que a igreja tem desse tempo é aqueles que entenderam o propósito de ir para a presença dele. Exatamente. E Deus me deu uma interessante. palavra, Inácio. Hã? Oi? Não, Deus me deu uma palavra Sim, deu certo. Mateus 25, das 10 virgens. sim, É um texto escatológico, dentro de um contexto escatológico, do sermão né, ali escatológico de Jesus. Mas, fazendo uma aplicação fora um pouco do contexto escatológico, né, a gente também vê que a igreja precisa estar pronta para a hora que Deus abrir a porta, seja na segunda vinda dele, sendo numa oportunidade que ele quer dar para a igreja. Se a igreja não tem luz, se a igreja não tem azeite dentro dela, a hora que ele abre essa oportunidade, como aconteceu, por exemplo, lá nos Estados Unidos, depois do atentado, de sim. 11 de setembro, as igrejas tiveram uma oportunidade durante um período de 3 meses, em vez de falar do evangelho, ficar falando de política, se o presidente estava certo ou não, e muita gente perdeu essa oportunidade, a janela fechou, acabou. Então nós Exatamente. precisamos entender que nós precisamos, nós não podemos ser a igreja nécia, que está parada além né, do que Deus quer fazer. Então eu creio que Deus chamou e está chamando a igreja para esse momento também. Há outras coisas que vão acontecer, ninguém sabe, Deus, a não ser que Deus revele. Mas a princípio, o que eu creio, pelo menos, né, para quebrar o coração de muita gente Sim, aqui, porque o europeu é muito materialista, exatamente. ele é muito secularista, humanista, depende muito, eles têm recurso financeiro, tem-se aqui muito, então confia-se muito nisso. Só Sim, que daí chega um vírus tão pequeno que ele não tem capacidade de nem de ser visto, mas impactou branco, negro, rico, pobre, né? A filha do presidente do Banco Santander, que faleceu em Portugal do coronavírus, não sei se você viu essa reportagem, não, não vi, ela não. falou que o pai dela, que o dinheiro, tudo que eles com o dinheiro podiam comprar, eles tinham. As Tinha tudo. condições financeiras que eles tinham, eles podiam proporcionar o que o dinheiro, materialmente falando. E o pai dela morreu de algo que não tem, que é de graça. Ar para respirar. Importa? Exatamente. Quer dizer, Chegou nesse ponto, cara. chegou nesse Então ponto. colocou muita gente de joelho aqui também nesse sentido, olhando nesse aspecto. Tem muita gente que endureceu mais o coração, mas por outro lado também muitas pessoas estão com o coração. E se a igreja estiver na presença de Deus, buscar Deus nesse tempo, um tempo profético para a igreja, um tempo que Deus quer abrir a porta. A gente, tudo isso acontecendo num período de Páscoa, num período entre Páscoa e Datas Pentecostes, cara. comemorativas, né? Datas São significativas. Né? significativos demais. Eles já Exatamente. aconteceram no passado de uma forma cronológica, é verdade, mais profética. As coisas, né? A Páscoa é a transição, é tempo de transição. O Pentecostes é tempo de abrir-se De para o abrir. evangelho com fogo, com o evangelho com poder, como era João Batista, era uma candeia que queimava e iluminava a geração dele. Exatamente. Nós temos que ser essa geração. A geração que está diante de nós precisa de homens e mulheres que queimem e que iluminem essa geração com a palavra, com o poder de Deus. Isso vai fazer a diferença, pelo menos do ponto de vista da cosmovisão que nós temos aqui da Itália e da Europa.
tem sido observado isso. É o momento que a igreja mais cresceu na Terra, foram momentos de perseguições, de caos, momentos de, assim, de grandes desafios. Então, eu tenho para mim que esse período que nós estamos vivendo tem levado aqueles que têm buscado a Deus, coração, tem levado a um comprometimento maior. Não tem como, diante de tanto caos, de tantos desafios, de tantas adversidades, a pessoa ficar tão fria diante dessa situação, né? Aqui, por exemplo, eu tenho visto muitas pessoas falando assim, cara, eu tô com medo do meu futuro, não sei o que eu vou fazer. Uns que perderam emprego, outros que tiveram o salário reduzido, outros que tiraram férias. Então, assim, há um sentimento de insegurança, um sentimento de fragilidade. Eu até digo aqui nas lives, né? Ninguém imaginava que era tão frágil como é. Ninguém achava que era tão pequeno como está conseguindo se ver. Você vê, o dono de um banco como o Santander, com todos os recursos do mundo, com todo o dinheiro do mundo, ele morreu de algo que era de graça para ele. E ele não conseguiu comprar aquilo que é de graça, né? Então você vê que o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos, né, Dani, limitado, e isso está sendo um grande desafio das pessoas, assim, acordar, dar um estalo e falar assim, olha, é hora de me voltar para Deus. A pergunta que eu te faço, pastor Dani, é o seguinte, que você acha, então, que já começou uma mudança de mentalidade, uma metanoia no mundo ou na sua realidade, as pessoas estão mais, assim, repensando a sua caminhada com Deus ou a sua caminhada diante da vida? Olha, aqui a dureza do coração é grande. Sim. Como eu falo, humanismo, ateísmo, satanismo é muito forte aqui. Mas eu acredito que a gente tem ouvido algumas pessoas que isso tem mexido, sim. Sim. Tem mexido com o coração, tem fragilidade. Não adianta. Como você Não diz, chega adianta. nessa hora, você pode ter o que for. Pô, esse cara aí, esse presidente do Santander, ele não foi pro SUS. Ele não, com certeza ele deveria estar no melhor hospital com os melhores recursos. Mas não Exatamente. adianta. Uma coisa que a gente tem que aprender, eu acho que é digno de nota, que você colocou muito bem, é a fragilidade humana Exatamente. diante da vida, das circunstâncias. A gente programa, a gente fez uma programação na virada do ano. Esse ano eu vou fazer tal coisa, esse ano eu vou comprar, esse ano eu vou E de repente Deus mudou na agenda. Quando Deus entra na agenda da humanidade, a humanidade tem que agir de acordo com a agenda dele, não a dela mais. Exatamente. E isso é soberania. Se a gente não reconhece a soberania de Deus, e é nessa hora que muitos teólogos liberais devem estar sofrendo, Exatamente. né? E agora? E agora? Ah, foi Deus, não foi Deus? Se foi Deus, ele tem soberania para isso. Se não foi Deus, ele está trabalhando em meio a isso. Exatamente. Alguns acham que é justiça, que é a vara da mão de Deus, outros acham que não, que é o mal, pode ser também, o mal humano pode ser o ser humano, a maldade humana pode ter produzido isso, se foi também ou não, a gente não sabe. Exatamente. Mas pode, tem essas condições, o mundo já não é maligno. Agora, eu creio que Deus quer trazer o povo para a presença dele. Pastor, eu fico assim imaginando que a igreja não cuidar, ela está aí no Brasil, ela está indo para o caminho que foi aqui, acabou. Sim. É um tempo de despertamento, né, Dani? Nós moramos numa cidade em que ela foi fundada em 175 a.C. Meu Deus. Na época dos celtas. Sim. É muita história, muito tempo, muita coisa rolou, né? Um peso histórico imenso, né? Muito pacto, né? Os celtas, eles trabalhavam, era uma cultura totalmente envolvida com sacrifício humano, essas coisas. Então a gente vê que nós precisamos ser uma igreja ativa, viva, para que ela não chegue no ponto que chegou aqui.
Já acabou. Né? Existem Não, você igrejas, acredita mas que até aqui no Brasil, eu estava falando com algumas pessoas nas lives aqui, até aqui no Brasil, diferente daí, as pessoas aqui têm igreja aberta toda hora, programa de televisão, tem rádio, tem pregador famoso na internet, o acesso aqui é imenso, né? Então as pessoas têm culto quase toda semana na igreja, quase todo dia tem uma atividade na igreja. Eu percebo que as pessoas vão entrando numa acomodação, no comodismo, vão ficando meio morno, vão empurrando a vida com a barriga, porque a igreja está sempre ali, o pastor está sempre ali disponível, a igreja está todo mundo muito à vontade, tem muita facilidade. Na hora que veio essa pancada, pum, cortou todo mundo agora preso dentro de casa. Ninguém sai, enclausurado. As pessoas com problema dentro de casa com o marido não pode sair, vai ter que ficar resolver o problema com a família, meu filho. Problema com o filho, problema com a mulher, problema com o marido. Tem que se virar. Todo mundo trancado. Aí as pessoas começaram assim, pensar assim aqui, né? Eu ouvi isso muito. Poxa, eu era feliz e não sabia. Saudade da minha igreja. Saudade do meu pastor. Saudade de ouvir o louvor. Saudade de comer uma coxinha da cantina da igreja. Saudade de abraçar os irmãos. Né? Aquela famosa frase, as pessoas só dão valor depois que perde, né? Então eu percebi que, tipo assim, deu um reset no povo. Pum, ó. Olha como é que é a vida. Um mês atrás, aqui está completando 30 e poucos dias, né? Aí tem mais de 60 dias. Mas aqui, uns 30 dias. Há 30 dias atrás, estava todo mundo com a vida normal. Aqui no Brasil, só para você ter ideia, você está tendo barreira de policial nas entradas das cidades. Estão falando assim, ó, você não pode entrar aqui não, volta. Está nesse nível. Está nesse nível aqui, você não pode ir para outra cidade. Então eu percebi que as pessoas pararam para assim, nossa, eu preciso orar mais. Eu preciso ser mais crente. Eu preciso valorizar mais a minha igreja, o meu pastor, a minha liderança. Eu preciso valorizar mais estar em comunhão, porque às vezes as pessoas ficam tanto agarradas à picuinha, a probleminha pequeno, sabe? A rixa boba, a briguinha, a probleminha tão pequeno, que aí vem uma pandemia, que é um problema 1000 vezes maior, você fala assim, meu Deus, para que eu vou ficar agarrado em umas questões tão insignificantes, que a nossa vida é um sopro, meu filho. Hoje, há 30 dias atrás, estava todo mundo se gabando, estava todo mundo feliz, o Brasil estava crescendo economicamente, estava dando emprego para o povo, agora todo mundo, um monte de gente ficou desempregado de novo. Hoje mesmo eu tive que distribuir cesta básica, durante a semana, quase toda semana é isso. Então o que eu estou querendo dizer? Meio que botou o povo na parede do seguinte, e agora? Como é que está você agora diante de Deus? Né? Nós estamos na reta final da igreja. Então, de certa forma, meio que deu uma saculejada, saculejou a roseira, saculejou o povo teve que falar assim, ó, tem que repensar. Né? Agora, a expectativa é o seguinte, Dani, pastor Dani, é o pós-pandemia, o pós-guerra. Como é que vai ser esse pós-guerra? E eu queria ouvir isso de você. O que você acha? Como é que vai ser esse pós-pandemia, pós-guerra aí? Olha, a minha expectativa, pelo menos, e no que eu acredito, é que a igreja vai andar, pelo menos... Porque a gente vê assim, a igreja, ela fechou. E aí o povo teve que aprender que a diferença de ir à igreja e de ser igreja. Quem ia na igreja, era igreja. Quem ia na igreja, com a hora que chegou esse ponto, ficou muito mais em crise. Então, é a diferença de ir na igreja e a diferença de ser igreja. Porque eu sou igreja. Eu tenho que ser igreja aqui, porque nós temos que ser igreja aqui, quando nós chegamos aqui, não existe. Então, foi uma coisa muito forte que Deus fez na nossa vida e tem feito. Nós temos vivido o maná. Sim. É a provisão que vem diária, né? Diária. Vem no suprir diário. Deus nos levou a um nível de maturidade, de relacionamento e fé com Ele, que eu levaria 100 anos, talvez, para conseguir o que Ele, né, fez nesse 1 ano. Nesse ponto fechou, parece que a gente está perdendo algo. Poxa, a igreja está fechada, não está podendo, né? Mas olha por outro lado.
Quantas pessoas que estavam mornas, que estavam desviadas, que voltaram e, né, se aqueceram de novo, então na presença, e aquela chama revivou. Exatamente. Quantas pessoas nas lives têm alcançado, tem live aqui, que tem alcançado 80, 90 mil pessoas, né? A primeira igreja de Curitiba, 1 milhão de pessoas acompanhando a live deles, os cultos, né? Então você vê que a igreja está alcançando, de fato, o que ela, muito mais do que ela tinha capacidade de alcançar no seu espaço geográfico. Porque a igreja nunca foi um templo. A igreja são as pessoas. Eu estava lendo o livro de Atos aqui, o capítulo 7 e 8 agora, e é exatamente isso. Os caras prendem Estevão, por quê? Porque ele estava falando, dizem, né, acusam ele que ele estava falando mal do templo, da estrutura. E ele, né, ele vai lá, discorre toda a história, todo um texto bíblico para falar para eles que Deus não habita nesse lugar, Deus habita aqui dentro. O que vai fazer a diferença não é o Jesus que está fora, é o Jesus que está dentro. Exatamente. Essa vida, esse crente vai fazer a diferença nessa geração. E é dessa pessoa que o mundo precisa. E eu acredito que são essas pessoas que Deus está levantando. E essas pessoas, nós vamos ganhar o que levaria 10 anos para nós ganharmos. Deus vai acelerar o processo aqui. Eu creio, em nome de Jesus. Aí no Brasil, nas nações. Deus creio. vai acelerar o processo. Porque, cara, veja bem, como é que um cara como Estevão, que não tinha Bíblia, consegue discorrer tanto, só ler. Como é que ele fala tudo aquilo, todo aquele discurso dele, um capítulo inteiro falando desde lá do Egito, vai até, né, os tempos deles. Por quê? Porque Jesus não estava fora, Jesus estava dentro, a palavra estava dentro dele. Exatamente. E aí, eu estava olhando aqui, Inácio, e assim, me chamou muita atenção os últimos 2 versículos, ele sendo apedrejado. Eu comecei a imaginar a situação. Levando pedrada. E não devia ser uma pedra muito pequena, não. E nem era mole. A pedra é dura. Sim. Você levando pedrada na cabeça, no braço, no peito, na perna, e um monte de cada vez, ele ajoelhou para orar pelas pessoas. Ele orou, e o povo hoje não ora porque não tem tempo. Porque não tem tempo. Não ora porque tá vindo pedrada, tá difícil. Tá com dor de cabeça. É que nem Eclesiastes fala, né, Inácio? Pastor Inácio. Tá correndo atrás do vento. A grande reclamação que eu estava das pessoas era o seguinte: poxa, pastor, a gente não tem tempo para nada, não tem tempo para família, não tem tempo para buscar, não tem tempo para vir na igreja. Só que agora a crise inverteu. As pessoas hoje estão em crise porque tem tempo demais para orar, para ler a Bíblia. Né? O bispo Paulo Lockman fez uma live comigo aqui e a gente riu a beça, né? Ele fez uma live com a gente aqui e ele falou o seguinte: ele disse assim, pastor Inácio, interessante, o poder público, através de decreto, colocou a gente em retiro espiritual dentro de casa. Quer dizer, o povo está retirado dentro de casa, então tem tempo para orar, tem tempo para ler a Bíblia, tem tempo para interceder. O conflito familiar vai ter que ser resolvido. Às vezes a pessoa está com um conflito em casa, um conflito não sei de quê. Então hoje tem que resolver. E eu penso assim, está na hora dessa geração amadurecer. Não dá para ser essa geração feito de geleia, essa geração leite com pera, Nesquik, essa geração que qualquer coisa tomba, qualquer coisa desanima, né? Qualquer coisa, eu estou chateado, eu estou desanimado, eu não sei de quê. Olha aí o caos aí se instalando aí. Né? Então, é uma hora da gente, sim, amadurecer, né? Sair dessa vida morna, né? Porque o morno a gente já sabe o que Deus vai fazer, né? Mas ter uma vida cristã de fato, de verdade, né? Nessas picuinhas de, às vezes, probleminha internos com a família, com o carro, não tem para onde fugir agora. É a hora de resolver e de buscar a Deus. E outra, a gente não sabe quando que vai terminar essa pandemia, quando que vai acabar com esse isolamento, e mesmo quando voltar, a gente não sabe o que mais pode acontecer nesse mundo.
né? Uma hora é aquecimento global, uma hora é pandemia. Então, quer dizer, a gente está vivendo na realidade, assim, a gente tem vivenciado muitas surpresas, né? E aí, nessa hora, eu digo o seguinte, na crise, aflora. Se você é uma pessoa de Deus, que busca a Deus, esse algo bom que você tem, vem para fora. Expõe. Agora, uma pessoa distante de Deus, reclamona, pequena, mesquinha, vem tudo para fora também. Aí é a hora de tratar. É a hora da pessoa falar assim, rapaz, eu preciso me resolver com Deus. E a sua palavra, ela é tremenda nesse sentido, Dani. É verdade, é a hora do pessoal se despertar e o nível de alcance agora tem aumentado muito. Quando eu olhando muito, fazendo essa análise um pouquinho da palavra, Deus ministrou muitos outros textos no nosso coração nesses tempos, né? Tem sido um tempo assim que o céu está aberto. Está mais aberto do que o natural. Glória e aí eu li esse texto aqui e falei, pô, no momento mais difícil da vida de Estevão, ele tirou o olho, ele parou de olhar para as pessoas que acusavam, que falavam, a pressão que ele estava vivendo, para olhar para o céu. Olha só. E o texto diz que o céu estava aberto. E o céu não abriu só sobre ele, abriu sobre todos os que estavam sobre ali. sobre todos. E tanto é que tinha um cara que estava ali, que depois se tornou o maior evangelista. Sim. Ele teve um encontro com Jesus indo para Damasco, mas o céu abriu sobre a vida de Saulo aqui, nesse texto aqui, em que Estevão está vivendo esse momento. Exatamente. Deus estava dentro. Deus tem que estar... A humanidade, a sociedade, ela precisa de uma igreja que tenha esse Deus dentro da gente, vivo, fluindo, queimando, ardendo, de paixão, porque aí sim nós vamos transbordar. Né? Andar com o tanque de combustível vazio, na reserva, de domingo a domingo, pingando, sabe? Uma coisa assim de mendicância espiritual, cheio de mimimi. Crente aqui, mimimi não se cria aqui não, viu? Ah, não pode. Não se cria. Aqui não é porque nós somos alguma coisa, não. Ou é ou não é, né? A gente tem uma personalidade tratada por Deus. Mas é porque a gente está na presença, porque é difícil. Nós já fomos humilhados aqui. Nós passamos, de pessoas, de italianos, nós passamos momentos difíceis de humilhação, de vergonha pública, porque a gente era estrangeiro. Então, se você não está preparado, se você não tem convicção daquilo que Deus te chamou, você não suporta. E dá vontade de ir embora. Mas daí não tem plano B, nós vendemos tudo, vendemos carro, vendemos tudo. Vendemos mulher, vendemos copo, vendemos copo, vendemos tudo, na geladeira, fogão, mesa, não tem mais nada no Brasil. Não tem plano B. Ou dá certo, varão. Eita! Então, é o altar e joelho e oração, palavra. Tem crente que nem leu a Bíblia ainda. Está na igreja há 20 anos, mas não leu a Bíblia inteira. Preguiçoso. Nunca leu. Então, eu creio que esse tempo, ele veio para funilar isso daí. É meio que um joio e trigo sendo colocado, né? Como você disse, está vindo para fora. Exatamente. Porque se na sua fragilidade, Jesus vai voltar e vai cobrar as coisas. Acho que a melhor mensagem que a gente... Não digo a melhor, mas a mensagem muito importante que a gente tem que começar a transmitir é que Jesus vai voltar, cara. A igreja parou de pregar a volta de Cristo, a justiça, o amor, ele é um Deus de amor, mas ele é justiça. Romanos fala isso, considerai tanto o amor quanto a justiça. E nós não podemos ser achados em falta. Se nós buscarmos, no meio o céu vai se abrir, cara. Eu tenho certeza, o céu vai se abrir sobre a Itália, sobre a Europa, sobre o Brasil, sobre as nações. Exatamente. Os países que são perseguidos hoje, tem pastor passando fome, tem pastor passando necessidade, né? E para receber a cesta básica, as pessoas, os governantes, estão exigindo dele que eles façam a oração de renúncia. Tem alguns países agora, eu estou vendo, que está tendo que pedir para o cristão negar Cristo, desistir da fé, senão não tem alimento. Não tem, e aí fala assim, olha, se você fizer a oração para Maomé e aceitar o Corão Maomé, você ganha o alimento. Senão você não ganha o alimento.
Exatamente. É muito fácil na zona de conforto. É verdade. Mas zona de conforto não gera vida, cara. Exatamente. É o que eu acredito. Não, é verdade. Aí a fé é confrontada, né? Cara. Essa realidade de crise, de vento, de escassez, de desafio igual agora, né? A pessoa está sendo desafiada a negar a fé, senão ela não vai receber a cesta básica, senão ela não vai ser alimentada. Né? É a hora que a fé ela é confrontada em todo sentido. Mas aqui, Nácio, aqui se você sair e distribuir folha na rua, você vai preso. Se você ler a Bíblia na rua, você vai preso. Aqui, se evangelizar na rua, é preso. Não pode. Não pode pegar, fazer que nem você está aí no Brasil, que você vai lá, vamos lá na praça fazer um louvor, vamos com a igreja lá, vamos evangelizar. Se fizer isso, você vai preso. No começo da crise, um pastor da Assembleia de Deus de Milão, ele foi preso, porque ele estava pregando nas ruas com a Bíblia aberta. Ele foi preso por causa disso. Não há uma perseguição declarada, mas há uma imposição de limitação. Por exemplo, uma coisa que você não acha igreja, que nem você acha no Brasil. Não acha. Com placa. Você não vê igreja com placa aqui, evangélica, com placa aqui. Não. Bom, na região em que nós estamos, há uma constatação, e a gente andou bastante. Não sei mais para o sul como é. O sul é um pouco diferente, não tive a oportunidade de conhecer, mas aqui não tem igreja, não tem placas de igreja. E são escondidas. Não dá para a pessoa sair domingo, eu vou cultuar na igreja. Você precisa conhecer pessoas que conhecem pessoas que frequentam a igreja para você ir nela. Exatamente. Porque senão você não acha, porque elas são escondidas. São dentro de barracões fechados, é um negócio assim meio... Eu falei assim, meu Deus, cadê a igreja com aquela placa que nem a gente anda aí numa rua no Brasil, tem 10 igrejas com 10 placas. Aqui você escolhe para onde você vai. Aliás, você não pode abrir igreja evangélica aqui. Não pode. Não pode abrir igreja. Aqui é proibido abrir igreja evangélica. Para você abrir uma igreja evangélica, você tem que ter um número que eles determinam de membros para poder abrir a igreja. Como é que você vai abrir a igreja se você está começando a igreja? Aí tem que fazer célula. Associação cultural. A pessoa jurídica é uma associação cultural e com fins religiosos. Sim. A gente vai, Deus vai dando as estratégias. Mas a realidade é essa. E precisa. O que é a Itália? O que a Europa mais precisa? De crente, cara. Exatamente. Você sabe que para formar você pastor, que para formar um discípulo hoje bom, para que ele faça uma missão, que ele 2, 3 anos, concorda comigo? Exatamente. Às vezes até mais. Nós precisamos de gente que já tenham sido provados e aprovados pelo Senhor, já tenham experiência para começar a fazer um negócio aqui, já para ir treinando pessoas. Nós temos um projeto de plantar 20 igrejas aqui na Itália, uma em cada região da Itália, nos próximos 5 anos. Glória Humanamente impossível. Humanamente impossível. Mas eu lembro um dia, Nácio, que nós não tínhamos dinheiro para comprar a passagem do ônibus para ir para o aeroporto. Não tinha. Não tinha. Quando começou lá atrás, em 2017, eu falei, Senhor, eu estava conversando com a minha esposa, eu falei assim, nós não temos dinheiro, nós não temos condição financeira, o senhor está mandando a gente viajar, não temos dinheiro. E, Nácio, era 6 horas da tarde no Brasil, né, naquele dia. Tocou a campainha de casa. Eu fui atender. Tinha uma mulher lá, com 3 mil reais, falou assim, Deus mandou trazer para você aqui e dizer que ele vai sustentar. Meu Deus. Glória a Deus. A gente é levado a confiar num Deus desse. Mas é fácil? Não é. Não, fácil é, né? Abrimos mão de 10 anos de ministério aí no Brasil para começar do zero, cara. Do zero. 49 anos. Sim. Nós demos um reset em tudo. Lógico, não fizemos isso na empolgação, nem na emoção. Foi debaixo de uma palavra. Muita confirmação de Deus, muita coisa. Não foi uma coisa, uma loucura. Quando Deus chamou
Quando Deus chamou a gente para o ministério, não foi assim também, né? Tão desafiador, né? Foi. E a vida é um ciclo, né? A vida é um ciclo. Às vezes você começa um ciclo, Deus encerra aquele ciclo para começar um novo ciclo, né? Então, quer dizer, você cumpriu um ciclo aí de 10 anos de ministério, concluiu um ciclo, Deus vai falar, agora eu vou abrir um novo ciclo. Mas, pastor, deixa eu te falar, vai completar já quase 1 hora de live aqui. E aí a live no Instagram, quando dá 1 hora, ela cai. E eu quero pedir a você para que você esteja orando por todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui através da live, né? Por todas as pessoas que vão ver depois que essa live vai ficar aqui também, para as pessoas. Eu recebo muito testemunho, uma coisa que eu não vou deixar de fazer mais, é que depois dessa pandemia eu vou continuar fazendo sempre live aqui, pregando a palavra. Eu quero combinar com você para você voltar aqui para a gente fazer mais novas lives aqui. Pô, cara, é uma alegria estar junto com você, pastor Inácio. Isso aí, é nosso café teológico também, né? É um grande amigo, sim, de caminhada, de seminário. É verdade. Então, você que me mandou para o Encontro com Deus aí, rapaz. Exatamente. Em Macaé, Encontro com Deus aí. Ah, foi isso também, né? 2007. Exatamente. Encontro com Deus aí em Macaé. Foi. Exatamente. Viu uma galera na época a gente ainda estava terminando a faculdade de teologia, né? E aí veio uma galera para o Encontro com Deus em Macaé, né? Olha como é que o tempo passa rápido, né? Pois é. Mas, meu amigo, eu vou pedir para você estar orando. Nós vamos marcar novas lives, nós vamos estar mais juntos, tá? Esteja orando aí, levantando um clamor por todos nós. Amém. Senhor nosso Deus, Senhor, nesse tempo, Senhor, não importa a diversidade, Senhor. Não importa o Deus que vem andando em nossa direção, que põe todas as coisas debaixo dos seus pés, porque o controle de todas as coisas está nas tuas mãos, porque tu és o alfa, o ômega. Tu és o princípio e o fim de tudo, Senhor, e nada, absolutamente nada, foge ao teu controle. Tu és o leão da tribo de Judá, tu és aquele que venceu. Tu está sentado no trono e governa a nossa vida, a história e todas as coisas, assim como esse vírus. Por isso eu dou uma palavra, repreendendo, Senhor, todo esse vírus, toda essa maldição, todo esse principado, Senhor. Pai, que vai embora, que o Senhor dê um basta, Senhor, nessa tempestade, e que restaure, Senhor, as pessoas e as nossas vidas. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Senhor, liberamos palavras de bênção sobre essas pessoas. Liberamos palavras, Senhor, de vida sobre as pessoas. Liberamos palavras de cura física sobre essas pessoas agora que estão aqui participando. Senhor. Em nome de Jesus, sejam curados, sejam tocados pelo Senhor. Em suas enfermidades físicas e emocionais agora, Senhor. Que elas sintam a manifestação do teu poder, da tua glória sobre a vida delas nesse momento. Que aquela chama que queimou sobre João, dentro de João, venha queimar sobre cada vida agora, cada família representada, sobre a vida do pastor Inácio, sobre a igreja, cidades. Declaro uma palavra de vitória, Senhor, em nome de Jesus, de provisão, de manifestação, um tempo de céus abertos, Senhor, que abra-se sobre eles, sobre a vida deles, sobre a casa, os filhos. Em nome de Jesus, nós dizemos amém. Amém. E amém. Meu amigo, muito obrigado. Tá? Você é uma bênção. Que bom te rever, bater esse papo. Rapaz, muito bom mesmo. Um abraço na família aí, nas crianças, que já não são mais tão tudo grande já, né? Um abraço em todo mundo aí. Isso aí. Um abraço a todo mundo aí. Vamos bater mais um papo como esse. Olha que bênção. Eu acredito que todo mundo aqui, ó, o pessoal está comentando aí. Glória a Deus, amém. O pessoal tem que abençoou muita gente aqui. Povo lindo, povo lindo. Povo lindo. Que Deus abençoe vocês. Valeu, meu amigo. Um forte abraço. Deus abençoe aí. Você também, pastor. Tchau, tchau. Pessoal, um abraço para vocês também que ficaram aqui conosco, hein? Deus abençoe.